Olá, aqui é Luiz Malta, sejam muito bem-vindos ao nosso Almanac HQ. Ajude o crescimento do canal se inscrevendo aqui e deixando seu like. Não se esqueça também de ativar o sininho para receber nossas notificações de novos vídeos. Estamos também no Facebook, Twitter, WhatsApp e Instagram. Hoje nós vamos trazer uma HQ bem diferenciada, publicada aqui em capa dura com 120 páginas coloridas pela editora Comic Zone em setembro de 2020. Eu estou falando de Paul está morto, quando os Beatles perderam McCartney. Esse material tem roteiro de Paolo Barón e a arte de Ernesto Carbonetti. Essa graphic novel ela foi publicada originalmente na Itália em 2018. Trata-se de uma HQ que imagina como teria ocorrido a suposta morte e substituição de Paul McCartney nos Beatles. É uma ficção especulativa sobre uma das maiores teorias de conspiração da história da música. Teoria essa que realmente circulou pelo mundo a partir de 1966, criada sabe-se lá por quem, e usando capas dos discos dos Beatles para provar a real morte de Paul, que teria sido na época substituído por um sósia. Então eu vou mostrar aqui para vocês o disco da época, que foi o Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, que foi o primeiro a trazer pistas sobre a possível morte do Paul. Então nós temos essa capa aqui, que foi apontada como um funeral. Temos flores aqui embaixo e aqui nós temos um baixo feito com flores. E em cima da cabeça do Paul nós temos uma mão de uma pessoa aqui, como se fosse um sinal de bênção. Virando o álbum aqui atrás, nós vemos que o Paul é o único que está de costas. Então foi aqui que começou essa história que o Paul teria morrido. Inclusive na música A Day in the Life, que conta a história de uma pessoa que sofreu um acidente automobilístico. Então, segundo essa teoria da época, seria a morte do Paul. Então, nós vamos falar agora da sinopse aqui do nosso material, dando uma conferida. Vem aqui, vem com o marcador. Tá aqui, um material bem diferenciado, bem legal, com uma arte sensacional. E aqui na história, essa história se passa em Londres, exatamente em novembro de 1966. E nós vemos o John Lennon em choque, ó, a partir daqui, olhando para a foto do carro em chamas, onde estaria o corpo de Paul McCartney. Paul se foi nessa altura da história, e isso significa o fim dos Beatles. Acontece que John quer saber maiores detalhes sobre essa tragédia, e com a ajuda do Ringo e do George Harrison, ele passa a reexaminar as horas finais da vida de Paul. Então tá aqui, ó, ele questionando a morte do Paul. Tá aqui a foto do carro em chamas. Ele questionando aqui com o empresário. E aqui ele se revolta. Exatamente com o acontecido. Ele se revolta aqui. Quebra o estúdio, né, numa crise. E a história vai se desenrolando. Ele tentando entender o porquê da morte do Paul, aqui mostrando algumas cenas antigas do início dos Beatles. Então aqui, ó, ele se junta
ao George e ao Ringo para tentar descobrir o que realmente aconteceu com o Paul McCartney. Aqui nós temos uma atmosfera mágica dentro dos estúdios Abbey Road, exatamente durante a composição e gravação do Sgt. Pepper, que é o disco que eu mostrei anteriormente. E esse gibi aqui, O Paul Está Morto, é uma versão definitiva dessa lenda do óbito prematuro de Paul McCartney. Foi uma grande sacada, olha que cena massa, foi uma grande sacada fazer essa HQ com esse tema. Tá aqui, ó, supostamente seria o fantasma do Paul aqui. E realmente aqui se instala o drama do fim dos Beatles. Ó, eles estão investigando aqui, ó. Os três estão investigando exatamente sobre o que teria ocorrido. Tentando entender o que aconteceu. E ao mesmo tempo nós temos esses flashbacks, que são essas páginas preto e branco que mostram o Paul anteriormente. Ó, eles vão investigando aqui, ó. Tentando colher pistas sobre esse mistério. É um gibi indicado não só para os fãs dos Beatles, como também para quem aprecia um bom material europeu. Realmente vale dar uma boa conferida nesse material aqui, que é um material diferenciado, que traz uma história inusitada, com uma arte sensacional, como vocês podem ver aqui, uma arte pintada de primeira, né? Totalmente diferenciada aqui para um gibi. Ó, até pelo tratamento das cores. Aqui o outro capítulo. E a história vai avançando sempre com essa narrativa gráfica bastante interessante, que dá um ritmo, né? Dá um ritmo na história. Torna a história bastante movimentada. Nós temos aqui uma citação aqui do Pink Floyd, ó, que estava exatamente nos estúdios Abbey Road, só que tem aqui em outro estúdio ao lado, gravando o primeiro disco, nessa época aqui que os Beatles estavam gravando o Sgt. Peppers. Então aqui aproveitaram e fizeram uma citação aqui do Pink Floyd, com a sua formação original aqui com o Syd Barrett, que foi o guitarrista e o criador do Pink Floyd, que gravou apenas o primeiro disco. Então aqui nós chegamos já na parte final do livro, no epílogo. Depois dessa fase aqui, chegamos aqui no epílogo. Como sempre, eu fujo dos detalhes para não estragar a leitura de ninguém. Então nós temos aqui alguns esboços. Uma arte sensacional. Aqui, ó, baseado exatamente em fotografia. Ele montou exatamente isso aqui, que é a nossa capa, ó, com o Ringo, o George e o John. Exatamente, foi baseado aqui em fotografia. Os instrumentos
E aqui o nosso material chega ao seu final. Bom, então esse aqui foi o nosso review de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Nós vamos ficando por aqui, mas na semana que vem, com certeza, nós estaremos de volta com mais um Almanac HQ. Então, até lá, um forte abraço, valeu!